de Janeiro ele foi capital da colônia, município neutro da corte e depois Distrito Federal, até 1960, quando a capital vai para Brasília, naquele processo de interiorização do desenvolvimento nacional. Agora, nesse período todo, claro, a área original é exatamente esse centro. Com licença do dono de terra. Não foram só os portugueses que desembarcaram no Brasil em 1500. O Porto do Rio de Janeiro recebeu também milhares de escravos vindos da África. E a capital de uma colônia e de um país independente com uma produção escravista muito forte. Então a produção cafeeira do Vale do Paraíba foi talvez o espaço e o processo econômico que mais atraiu, mais teve necessidade de africanos escravizados trazidos para cá. E foi exatamente para a região portuária do Rio de Janeiro que a grande parte desses escravos, desses africanos retirados forçadamente da sua vida na África, entraram para o Brasil e para o Rio de Janeiro. A região portuária, portanto, carrega a marca da escravidão em vários dos seus pontos, em vários dos seus locais. É lá que está, por exemplo, o cemitério dos Pretos Novos, verdadeiras valas comuns onde se colocavam os corpos daqueles escravos que, por conta das condições horrorosas da travessia do Atlântico, muitas vezes morriam assim que chegavam aqui. Por isso eram chamados de Pretos Novos e eram jogados nessas valas comuns. E que, inclusive, hoje recupera-se do ponto de vista arqueológico e também do ponto de vista religioso, do respeito que aquela terra santa, colocada dessa forma, está sendo colocada. Claro que o fato de ter a administração aqui seja com a chegada da corte portuguesa, em 1808, com Dom João, como se dizia na época lá fora, porque aqui tinha censura da imprensa, corte infame, corrupta e depravada. As casas das pessoas já eram tomadas naquela época com carimbo, PR, príncipe regente, que o povo lia como ponha-se na rua, sai fora porque os nobres estão chegando. Então essa ideia da exclusão, da divisão desigual do espaço urbano, já vem com o próprio surgimento do Rio de Janeiro como capital da colônia. E muitas dessas revitalizações procuravam apagar esses sinais da presença negra, né, no Rio de Janeiro. Apagar, por exemplo, o próprio cemitério dos Pretos Novos, ficou desconhecido o local exato dele durante muito tempo, ou apagar o significado da própria Pedra do Sal, como um local, inclusive, onde grandes sambistas até no início do século XX se encontraram e ali, né, reuniam e falavam e cantavam as suas composições. Na subida do Morro da Conceição encontra-se uma pedra, no Largo da Prainha, que foi o primeiro nome da Praça Mauá. Na época, o mar banhava o local e por ali era escoado o sal que chegava da Europa. O descarregamento de sal foi substituído pelo comércio de escravos até a abolição. Aqueles que recebiam as cartas de alforria decidiram se instalar na região, atualmente os bairros da Saúde, Gamboa, Santo Cristo e o Morro da Providência. Com a difusão dos costumes, danças e músicas negras, a região é considerada por historiadores como o berço do samba e do carnaval carioca. A fim de que os negros pudessem cultuar suas divindades, foi criada uma religião matriz, o candomblé, fazendo referências aos santos da Igreja Católica. À medida em que, por exemplo, o cais do Valongo se transforma no cais da Imperatriz, né, no século XIX, numa tentativa já de apagamento, de colocar ainda mais para dentro, para o interior, para uma parte ainda maior, a questão do embarque e desembarque de escravos, de africanos, era o tempo inteiro essa marca do apagamento dessa memória negra. Quando, por exemplo, o prefeito Pereira Passos, no início do século XX, ele faz a modernização do Rio, que, segundo alguns, não podia continuar, já que o Brasil republicano ingressava na era capitalista, o Rio de Janeiro, capital, não poderia continuar com aquele aspecto de povoado africano. Assim como se perseguia os capoeiras e os batuqueiros, resolveu-se também limpar a cidade, fazer o chamado bota abaixo, derrubar os cortiços. E o povo, o que ele vai fazer? Subir a grimpa dos morros. O Morro da Providência, por exemplo, que era o Morro da Favela em função do nome de uma plantinha, de uma fava que tinha ali abundantemente. Também muitos que foram lutar lá contra Canudos, as tropas do Conselheiro, no século retrasado, no interior da Bahia, quando voltam soldados, não têm condições de
de vida adequadas, os seus cortiços estão em processo de demolição e vão subir e morar nesses morros aí do centro do Rio de Janeiro. Ali também estavam as principais barricadas da revolta da vacina, uma revolta que em 1904 movimentou a cidade do Rio de Janeiro. E lá naquela parte, inclusive, ficaram as barricadas em que a polícia ficou impedida de entrar durante mais de uma semana, e lá estava, portanto, o mítico e heróico Prata Preta à frente das barricadas da revolta da vacina, uma revolta contra o autoritarismo do governo, contra o descaso da exclusão, inclusive, do centro da cidade e desses trabalhadores que estavam sendo excluídos. Curiosamente, quando a revolta da vacina foi massacrada definitivamente, o que se faz? Se pega o local da barricada, da principal barricada, e se transforma numa praça, dá o nome dessa praça de Praça da Harmonia, né? Logo depois de um conflito, se coloca um batalhão da Polícia Militar. É assim que se trabalha com a memória do Rio de Janeiro, muitas vezes apagando. Atualmente, o Morro da Conceição, com suas vielas e construções que datam do período colonial, guarda parte da história não só do Rio, mas do Brasil. A riqueza histórica da área faz dela uma atração turística repleta de cultura, saindo dos roteiros comuns da Zona Sul. Isso nos leva a pensar sobre a revitalização que acontece hoje. Embora tenha um discurso de revitalizar e de recolocar essa marca da questão negra, muitas vezes continua escondendo aqueles moradores pobres, negros, que ainda vivem naquela região. Agora se fala em revitalizar o centro do Rio dentro de uma tendência mundial que é renovar os centros históricos das grandes cidades e torná-la, sobretudo, um espaço também de moradia. Mesmo do ponto de vista da moradia, as torres que se erguem estão voltadas para o que chamam de gentrificação da sociedade, ou seja, de novo, os pobres são excluídos e os que têm mais poder econômico é que vão habitar aquela região, que vai ser uma região de altos negócios. Ao longo da zona portuária, temos o Museu de Arte do Rio, o MAR, um sítio arqueológico que é um cemitério secular de negros, diversas construções com arquitetura do século XIX, o maior grafite do Rio, a roda de samba na Pedra do Sal, além de lindas vistas panorâmicas. Moro aqui há mais de 50 anos. Eu, mais ou menos 7 anos vai fazer. Moro aqui na Saúde há 35 anos. E uma região que foi completamente abandonada, uma região importante da nossa história, né? Da nossa história cultural, a nossa história do Rio de Janeiro, né? Que é um patrimônio histórico, né? Assim, em matéria da educação, né? Para eles conhecerem o que foi o Morro da Conceição, o que foi a Praça Mauá. Na época que eu vim para cá não era tão bom quanto hoje, depois do saneamento básico. Melhorou muito assim quando chove, hoje não tem mais aquelas enchentes. Que hoje eu vejo com os olhos de alegria, pela revitalização, pelas obras que estão sendo feitas e pela parte social também, que a gente também não tinha, tá? A gente tem agora uma associação que cuida das nossas crianças, dos nossos idosos. Acredito que vai ficar melhor devido a essas obras que estão fazendo, eu creio que vai melhorar muito. É claro que teve um caos, né? Muitas obras, isso vai trazer transtorno para todo mundo, mas a maravilha que vai ser com nossos museus, com a nossa cultura, né? Com o nosso aquário e com toda a parte náutica também, que vai ser revitalizada, novas indústrias estão vindo para cá, novos comércios, novas culturas, novas pessoas. Então eu estou achando isso muito importante e eu estou muito feliz por causa disso. Tem muitos eventos nos finais de semana. Para as crianças também melhoraram muito, tem mais coisas assim para a gente visitar, tem um museu, tem a Praça Nova que fizeram. Ainda tenho muito que conhecer, muito que aprender, né? Vou ter o que passear, o que eu ver aqui ainda, acredito, né? Se Deus permitir. É fundamental que os elementos da cultura sejam resgatados e por isso movimentos sociais, movimentos culturais que pensem, que pesquisem, que se aproveitem das pesquisas que estão sendo feitas para retomar isso, para relembrar a população que lá passa, que aquela é uma região de atuação negra, de uma história africana,
de uma história escrava, de uma história de luta fundamental. E é claro, as atividades culturais como o samba, como a capoeira, como o jongo, são absolutamente fundamentais. A Pedra do Sal hoje é um lugar, inclusive, dessas manifestações. O bloco dos escravos da Mauá já há 15, 20 anos fazia atividades ali no Largo da Prainha. Tudo isso muito antes de falar na revitalização. Então o Porto Maravilha está vindo aí, mas essa maravilha não vai esconder as mazelas de um processo de relação urbana onde quem tem, fica, pode, mora bem. E quem não tem é excluído, mas isso gera muito conflito social. É esperar para ver. Com licença do Curiandamba, com licença do Curiacuca, com licença do senhor moço, com licença do dono de terra. Com licença do Curiandamba, com licença do Curiacuca. Nosso papel como historiadores, como professores de história, é exatamente recuperar essa memória, pensar a história a contrapelo, lembrar que os trabalhadores, os negros, os pobres têm uma história muito bonita de resistência e luta para contar, incluindo a região portuária. Com licença do senhor moço, com licença do dono de terra. Com licença do Curiandamba, com licença do Curiacuca.